justamente isso que o professor Rony falou. Com certeza, o que conhecemos hoje como Igreja Assembleia de Deus, a Rua Azusa, todos eles tiveram um impacto, né, de forma direta ou de forma até indiretamente. E é importante a gente fazer essa conectividade entre os avivamentos do século XX com o que conhecemos hoje como o que é pentecostal, o que é um continuista. Houve vários, né? O grande avivamento espiritual conhecido como no país de Gales foi em 1903 a 1905. E isso historicamente foi conhecido como o Grande Avivamento. Eu tenho esse livro aqui que conta a história de forma bem milimétrica, né? Bem objetiva. Depois tem o segundo, que é esse da Rua Azusa. E por fim tem esse do Pentecostes. Nossa, esse anterior é um clássico, hein, professor Marcos? E Esse esse da aqui Azusa. também, Hernando Dias Lopes, embora sendo presbiteriano, ele é continuista e evidencia muito essa questão do Pentecoste. Eu gosto muito desse, que é o primeiro, e o segundo, que é esse aqui. E se a gente for analisar, assim, de forma bem resumida, o Grande Avivamento, como eu coloquei aqui, de 1903, e você estudar a história por trás desse livro, do que aconteceu, eu tenho certeza que tem crente que vai começar a mudar de opinião, aquele que discorda da continuidade dos dons espirituais. Porque tudo começou com Evan Roberts. Quem já leu a história aqui vai saber, eu vou cometer um crime aqui de resumir em 1 minuto ou mais um pouquinho aqui. Tudo começou com Evan Roberts, um trabalhador comum que não tinha cursos, que não tinha títulos universitários, que não era mestre nem doutor, que não tinha 1% dos cursos dos nossos irmãos tudinho que tem aí do lado. Era o tipo do crente que sempre estava insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha. Parece os crentes de hoje em dia, né? Nem chega perto. O povo não está nem querendo saber de espiritualidade, o povo quer saber de dinheiro, de riqueza, de prosperidade, de chave, a bênção, uma chave que nunca acaba. E eu fico me lembrando do próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que ele conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Firmeza, constância e abundância hoje em dia é quase zero. As pessoas estão se enchendo de orgulho, de soberba, de títulos. Eu não sou contra títulos, eu sou o que mais amo estudar a palavra do Senhor. Mas eu estou falando aqui, muita gente que se esvazia, não, deveria se esvaziar de si mesmo, para que o Espírito Santo pudesse os encher. Aí o que acontece? Abundância não tem, porque para estar abundante tem que estar cheio. Espiritualidade zero, por qualquer coisinha detona todo mundo, vira até um militante, um ativista. E o que é que o Roberts fez? Nesse período, segundo livro, outra pessoa também surge ali. Um homem de grande conhecimento, que se destacou nesse momento importante para o avivamento, foi o presbítero, o evangelista presbiteriano chamado Seth Joshua. Ele percebeu que naquela época que tinha aquele movimento de conhecimento, parecendo o que o Pedro falou, crescei só no conhecimento, foi isso? Crescei na graça e no conhecimento. O próprio Pedro falou que é importante a gente crescer nessas duas máximas, para ter um conhecimento sadio. E ele percebeu, esse presbiteriano, Seth Joshua, de que era dado atenção constantemente, somente e apenas ao conhecimento acadêmico. Naquela época, no país de Gales. E a falta de espiritualidade era notório. Então ele começou, veja só, ele começou a orar para que Deus, eu chego a ficar arrepiado quando eu cito essa história aqui. Ele começou a orar para que Deus mandasse um avivamento a Gales. O cara, conhecimento, teólogo, profundo. E o curioso, outra coisa importante, é que ele pediu que Deus levantasse um moço das minas de carvão ou dos campos de lavoura e não de Cambridge ou de Oxford. Imagina aí, as duas maiores universidades da época, doutores, mestres, acadêmicos, e ele diz: Pai eterno, eu quero que tu levante um moço humilde, um moço levantado pelo Espírito Santo. Então Deus estava preparando, na verdade, Evan Roberts para esse grande avivamento. Aí, no dia 7 de novembro de 1904, até abril de 1906, o avivamento iniciou e durou com grande intensidade. Quem já leu o livro
vai saber que foi cerca de 18 meses de puro avivamento espiritual. Daí a pergunta que o irmão falou aí, né? Não parou nesse avivamento. Deus, de alguma forma, iniciou outro avivamento conhecido aqui, como foi falado, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em 1906, por William Joseph Seymour. E depois o avivamento na Coreia, em 1907. Olha os números aí, ó. 1904, 5, 6 e 7. E, por fim, esse avivamento chegou na cidade de South Bend, em Chicago, como o nosso pastor anteriormente falou, que ficava a cerca de 100 quilômetros do estado de Indiana, onde o pastor batista chamado Gunnar Vingre, ele foi até essa cidade de South Bend, em Chicago, e acreditou nos dons espirituais. Ele creu, ele foi batizado com o Espírito Santo. E pouco depois, né, em 1909, o próprio Gunnar Vingre participou de uma convenção de igrejas batistas em Chicago. Essas igrejas dali, de Chicago, eles aceitaram o movimento pentecostal. O batismo com o Espírito Santo já era nítido, todo mundo queria, todo mundo entre aspas, né? Algumas igrejas batistas aceitaram. Aí ali, ele conheceu Daniel Berg, outro jovem sueco, que também foi batizado com o Espírito Santo. Então, agora eu me lembro do professor Rony, no time de Deus, durante uma reunião de oração, receberam uma mensagem profética para pregar no Pará, no Brasil, como eu falei anteriormente, desde o início. Aí, após essa oração, todo mundo orando, encontraram o local do mapa. Imagine, pensa aí, assembleano, você que vai assistir, ou que você não é assembleano, pensa aí o que Deus fez por meio dessa igreja, de usar homens de Deus, mulheres de Deus, de fazer um movimento espiritual. Se você estudar a história, você já se emociona. Peço desculpa aqui, eu me emocionei um pouco. Deus usa esses homens. E esses homens eu fico imaginando, procurando onde se parar. O que parar? Onde se parar? Belém? Vai pegar lá nos livros da biblioteca e parar no Brasil. Vamos ter que ir para o Brasil. Vamos, Deus mandou. E eles foram. E no dia dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Vink, eles deixaram Nova York a bordo do navio chamado Clemente, com destino a Belém do Pará, e foram. E no dia 19 de novembro de 1910, foi que os missionários desembarcaram em Belém e ficaram ali. Se hospedaram na Igreja Batista, como eu falei anteriormente, começaram a pregar a palavra de Deus, né? Como eu falei, a tríade, né? A tripartite, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus leva para o céu, e começaram a acontecer diversas coisas, fatos sobrenaturais, e o pessoal começou a ficar assustado com aquela nova teologia, com aquele novo movimento. E agora que o ponto final, numa quinta-feira, exatamente, numa quinta-feira, a 1h da manhã, do dia 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 67, na cidade de Belém, Dona Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo de Deus. E isso só foi o quê? Foi positivo? Foi para um lado, porque isso só dividiu a Igreja Batista em dois lados, em dois polos. Continuistas continuaram sendo continuistas, ou melhor, continuistas começaram a se desenvolver ali, e cessacionistas continuaram sendo cessacionistas. E eles começaram a pregar a palavra, começaram a falar que Jesus salvava, que Jesus curava, que Jesus batizava com o Espírito Santo de Deus. E os irmãos ficaram revoltados com ali. E eles foram desligados, foram colocados para fora. Aí, como eu falei desde o início, fundaram a Igreja Missão de Fé Apostólica no dia 18 de junho de 1911. E mais tarde, como conhecemos hoje, em 1918, ela ficou conhecida como Assembleia de Deus, Assembly of God, que é uma das maiores igrejas pentecostais hoje do mundo, com cerca de 100 mil membros. E segundo relatos, até 2050, a igreja pentecostal terá, de forma geral, pentecostal, não neopentecostal, pentecostal terá 1 bilhão de cristãos até 2050. Então, ela, mesmo crescendo pouquinho em algumas regiões, ela está em várias localidades crescendo com força e com garra. Mais ou menos isso. E perdão, a minha voz está horrível hoje. Tá? Eu estou muito doente. Que live gostosa, maravilhosa.